Você sente que seu marido não toma atitude? Tudo você precisa pedir, tudo você precisa lembrar, tudo é você que precisa decidir, você que tem que iniciar as conversas, precisa organizar a casa, a rotina, os planos, a vida emocional da relação. Talvez por dentro você pense: se eu não fizer, nada acontece. Se eu não puxar, ele não vem. Se eu não resolver, tudo fica parado. Eu crio um parceiro, não alguém esperando comando. Se essa dinâmica acontece no seu casamento, fique aqui comigo, porque talvez o problema não é só uma falta de atitude dele. Talvez seja uma dinâmica entre vocês dois que precisa ser olhada com mais profundidade. E vocês vão ver que eu sempre vou falar sobre isso aqui, porque é uma dinâmica muito comum. E é uma das coisas mais difíceis de a gente conseguir harmonizar. Então é importante a gente estar sempre relembrando esse ponto. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Toda semana eu trago reflexões profundas sobre relacionamento, casamento, vínculo e reconstrução emocional, para mulheres e casais que querem viver relações com mais leveza, presença e consciência. Eu sou Raquel Miranda, terapeuta sistêmica de relacionamentos, e ajudo mulheres e casais a saírem dos padrões que desgastam o vínculo e reconstruírem uma relação com mais leveza e consciência. E hoje eu vou falar com vocês sobre o que pode estar por trás daquele marido boia, aquele homem que não toma atitude dentro do casamento, aquele homem banana, como o pessoal fala. Existe uma dor muito grande em viver com alguém que parece que está sempre um passo atrás. É cansativo, né? Você pensa nas coisas antes, você percebe os problemas antes, você fala sobre a relação antes, você tenta resolver antes, você se preocupa antes. E com o tempo, você começa a sentir que está carregando o casamento nas costas. Não é sobre tarefa só, é sobre iniciativa, é sobre presença. É sobre olhar para o lado e sentir: será que esse cara está realmente aqui comigo? Será que ele percebe o que precisa ser feito? Será que ele entende o peso que eu estou carregando? Ou será que ele só age quando eu cobro? E isso vai gerando um cansaço silencioso. Porque você não quer mandar em tudo. Você quer dividir. Você não quer controlar tudo. Você quer poder confiar. Você não quer ser a única adulta emocional da relação. Você quer sentir que existe uma pessoa do seu lado, com presença, direção, responsabilidade, que você pode contar. E quando isso não acontece, a admiração começa a ser afetada. Porque é difícil admirar alguém que você sente que você precisa conduzir o tempo todo. Qual é a chave? Importante. Que em muitos casamentos, a falta de atitude, ela não acontece isolada. Tipo assim, ele do nada, ele que não tem atitude. Ela se encaixa dentro de uma dinâmica. De uma mulher que aprendeu a dar conta, que aí essa mulher percebe rápido, decide rápido, resolve rápido, antecipa problema, assume a responsabilidade, tenta evitar que tudo desande. E aí, do outro lado, aquele homem vai se acostumando a esperar. Ele espera ela pedir, espera ela organizar, espera ela decidir, espera ela mostrar o caminho, espera ela dizer o que precisa ser feito. E aí se forma um ciclo. Não um ciclo virtuoso, mas um ciclo vicioso. Quanto mais ela assume, menos ele ocupa. Menos ele ocupa, mais ela assume. Quanto mais ela assume, mais cansada ela fica. Mais cansada, mais crítica, mais controladora. Quanto mais crítica, mais ele se sente insuficiente, pressionado, desautorizado, se retrai ainda mais, se sente ainda menor. Percebe? E eu não tô aqui dizendo que essa responsabilidade é da mulher. Eu tô dizendo que é uma dinâmica entre os dois. Porque casamento não é feito apenas do comportamento de uma pessoa. Ele é feito do que acontece entre duas pessoas. E muitas vezes a falta de atitude dele se mantém porque o lugar dele já está sendo ocupado. E o excesso de força dela se mantém porque ele não ocupa o lugar dele. Então os dois estão presos nessa dinâmica. Ela na sobrecarga, ele na passividade. E o vínculo no desequilíbrio. Então, gente, nem sempre a questão é que aquele casal, ele não tem mais aquela conexão porque não tem mais sentimento. Mas eles se acostumaram tanto um modo defensivo, né? Ela forte e ele passivo, e é assim que cada um se defende, se acomodou, estão ali naquela dinâmica imatura. E quando o homem não toma atitude, a mulher pode interpretar isso como falta de amor. E até às vezes pode ser que sim, foi um descaso.
Mas nem sempre é só isso. Às vezes é só uma defesa. Porque ele sente que tudo que ele faz é pouco, tudo que ele faz é errado, porque ela faria melhor. Qualquer iniciativa dele vai ser criticada. Então ele nem vai, ele para até de tentar. Ah, é verdade, às vezes aquele homem está acomodado, ou é acomodado, ele percebe mesmo sem consciência que se ele não fizer, ela vai fazer. Se eu não decidir, ela vai decidir. Se eu não sustentar, ela sustenta. E aí ele vai ficando confortável nesse lugar. Às vezes é uma questão de imaturidade emocional. Ele não aprendeu a ocupar a responsabilidade dentro do vínculo. Não aprendeu a se antecipar, não aprendeu a cuidar da relação como algo vivo, não aprendeu que presença também é atitude. E aqui é importante ser clara: entender a raiz não significa passar pano. Veja bem, compreender não é justificar, percebe? Olhar para o padrão não é dizer que está tudo bem, é justamente o contrário. Você olha para o padrão, entende a raiz, para você parar de brigar só com a superfície e começar a olhar para o que realmente precisa ser reorganizado. Agora, um ponto bem delicado, mas muito importante. Se você sente que seu marido não toma atitude, observe. Você dá espaço para ele ocupar? Ou você já entra fazendo, corrigindo, decidindo e resolvendo antes? Você permite que esse homem faça de um jeito diferente do seu? Ou quando ele tenta, você ajusta, critica, refaz ou mostra que o seu jeito seria melhor? Você pede parceria? Ou você entrega uma ordem já carregada de irritação? Essas perguntas não são para você se culpar, são para você sair do automático. Porque muitas mulheres querem que o homem ocupe mais, mas têm dificuldade de tolerar o processo dele ocupando. Elas querem atitude, mas querem que seja exatamente do jeito delas. Querem parceria, mas não abrem mão de controlar o caminho. Querem dividir, mas não confiam. E isso geralmente tem raiz, não é porque essa mulher é mandona. É porque ela tem medo. Ela tem medo de soltar e se frustrar. Medo de confiar e se decepcionar. Medo de descansar e tudo desandar. Medo de descobrir que se ela não sustentar, talvez ninguém sustente. Esse medo precisa ser olhado com cuidado. Porque enquanto ele estiver no comando, a mulher pode continuar dizendo que quer dividir, mas agindo como se só pudesse confiar em si mesma. Então, uma forma mais madura que você poderia usar para abrir uma conversa seria você dizer o seguinte: bora lá, caderninho, caneta na mão, para anotar. Eu percebo que tenho assumido muitas decisões e responsabilidades. E isso tem me deixado cansada, distante. Mas eu também percebo que muitas vezes eu acabo ocupando tudo antes de te dar espaço. Eu quero que a gente reorganize isso, porque eu preciso sentir você mais presente e responsável comigo. Percebam, aqui não tem acusação, não tem é você que precisa. Você está assumindo a sua parte, a sua responsabilidade na questão, e isso, sendo ali, talvez, né? Não é de uma vez que você vai resolver, falar isso uma vez e acabou. Não. Mas você conseguindo trazer sempre isso, ele vai compreender qual é a parte dele também. E assim você vai dando espaço para ele. Essa frase, ela mostra o padrão. E chama ele pro lugar dele. Ah, Raquel, falo muito. Eu gosto de ser mais direta. Então você pode só falar assim, ó. Eu não quero ter que te cobrar para sentir que você tá comigo. Eu preciso que você tome mais iniciativa. E, gente, aqui o ponto é a vulnerabilidade. Porque quando a mulher mostra vulnerabilidade, o homem, ele tem um mecanismo que ele entende. Caraca, eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso proteger, eu preciso cuidar dessa mulher. Entende? Então, você eu sei que às vezes é doído para quem não está acostumado mostrar vulnerabilidade, mas fala, anota e fala. Eu preciso que você tome mais iniciativa, não como favor, mas como parte da nossa parceria. É uma frase firme, mas mostra que presença não é ajuda, presença é responsabilidade no vínculo. Tá, mas e se ele falar, ai, mas eu não sei o que fazer? O que você pode dizer? Bom, você pode convidar ele e dizer, então vamos construir juntos. Mas, aí você pode falar assim, ó. Eu preciso que você esteja disponível para ocupar esse lugar. Não apenas esperando eu conduzir tudo. E aí você também vai ter que soltar para esse homem se acostumando. Porque o objetivo não é trocar uma cobrança por outra, é reorganizar a dinâmica. Agora, é claro, né? Se isso é uma coisa que já acontece há muitos anos e esse padrão está sendo sustentado por muitas camadas, esse medo ele está muito forte, a mulher não consegue dar esse passo, né? Por quê? Porque a história dela tem um excesso de responsabilidade desde criança, fora tudo que ela herdou. A história dele já é uma história de passividade, medo de errar, fuga de conflito.
E a forma como o casal foi se acomodando naqueles lugares traz essa falta de segurança emocional. E aí acumulou crítica, frustração, ressentimento. Então, quando isso vira um padrão, não é só, eu vou falar isso aqui e vai resolver. É preciso reorganizar o que sustenta essa dinâmica. Olhar para cada um ali ocupando seu papel. Ela precisa sair do lugar de carregar tudo, ele precisa sair do lugar de esperar comando. E isso nem sempre é fácil. Nem sempre é só, vou dar comandos mentais e isso vai resolver. Esse vínculo precisa voltar a ser um espaço entre dois adultos. Não entre uma mulher exausta e um homem ausente. Então, se você sente que seu marido não toma atitude, guarda isso. Talvez não seja apenas sobre ele fazer mais coisas. Talvez seja sobre ele ocupar mais presença. E talvez também seja sobre você não precisar ocupar todos os lugares sozinho. Se você sente que o seu relacionamento precisa de uma reorganização mais profunda, me chama pelo link da descrição com a palavra casal, que eu vou te explicar. Eu tenho um programa, o Acompanhamento Levemente Prósperos, que é um processo para casais que estão cansados de viver na sobrecarga, na passividade, na cobrança, na distância, e querem reconstruir o vínculo com mais leveza, presença, consciência e conexão. Porque casamento não é uma mulher puxando tudo sozinha, é um vínculo onde os dois escolheram estar presentes.